Fala rapaziada, começando mais um episódio Onde a Coruja Dorme FC, e hoje para falar um pouquinho mais sobre a eliminação do Palmeiras para o Boca Juniors nos pênaltis. Realmente foi um jogo extremamente esperado pela torcida palmeirense, só que infelizmente não terminou como a gente queria. Inicialmente o Abel ele optou por fazer aquela mesma escalação que fez no La Bombonera, o que para mim já começou fazendo o primeiro erro nessa daí. Ele já tinha visto que não tinha funcionado o Mike e o Marcos Rocha jogando junto, e mesmo assim ele insistiu no mesmo erro, o que resultou num Palmeiras totalmente inoperante na parte ofensiva novamente. O Palmeiras até tinha domínio da posse de bola, mas não conseguia gerar nenhum risco de gol contra o Boca Juniors, o mesmo erro que havia cometido na primeira partida. E o Boca Juniors, na primeira oportunidade que teve, foi lá e marcou seu gol com o Cavani. E o maior detalhe desse gol, talvez seja até o mais irônico desse gol, é que a jogada toda foi feita pelo Merentiel. Merentiel, esse que pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Boca Juniors. Então você imagina o tamanho da falha da gestão. Você ter um jogador, emprestar um jogador para um adversário direto, esse jogador vai lá, faz a jogada que ajuda a te eliminar do campeonato mais importante que você está disputando no ano. Então, realmente, é muita falta de competência nesse sentido, porque se o jogador é bom, ou você mantém ele no seu elenco, ou se não, você dá para um time cujo você não vai enfrentá-lo, porque senão acontece coisas que aconteceram, porque beiram inacreditável você tomar um gol a partir de uma jogada de um jogador que pertence a você. É realmente uma falha de gestão que é impressionante. Realmente não tem nem palavras para estar descrevendo o tamanho do erro que foi, do equívoco. Realmente ficou muito difícil. A partir daí aconteceu tudo que o Boca queria, né? Porque o Boca já entrou, ele já estava satisfeito com o empate, então você imagina com a vitória por 1-0. Deixou muito mais favorável. Aí no segundo tempo o Abel ele começa a corrigir os erros que ele cometeu na primeira etapa, ao colocar o Marcos Rocha e o Mike juntos. Aí ele começa a entrar com a garotada, né? Entra com o Hendrick e entra com o Kevin. A partir daí, para você ver como a escalação estava errada. Em 5 minutos, o Palmeiras produziu mais do que tinha produzido o jogo inteiro. E quando eu digo o jogo inteiro, eu incluo os 2 tempos do La Bombonera e o primeiro tempo no Allianz Parque. Então, é flagrante que estava totalmente errada a escalação, não tem nem discussão a respeito disso, estava totalmente errada. E o Abel, que é um cara que eu admiro muito, que eu vou ser eternamente fã, vou ser eternamente grato a ele por todas as felicidades que ele me proporcionou, quando ele erra, ele também tem que ser cobrado, porque nessa daí ele errou e persistiu no erro, o que é pior, porque errar, todo mundo pode errar. Você tá lá, você é o treinador, você conhece o elenco, mas se você vê durante os 90 minutos do primeiro jogo, durante os 45 minutos desse segundo jogo, que não tá dando certo, não tem por que insistir mais. Tem que trocar o mais rápido possível. Para você ver que a partir daí o Palmeiras começa a jogar bastante, começa a jogar no campo do Boca Juniors, começa a criar as melhores oportunidades. Tanto que o Palmeiras tinha um volume de jogo tão grande que a partir daí o zagueiro do Boca Juniors foi expulso após dar uma entrada no Kevin. Aí o Palmeiras ficou com 1 a mais, aumentando a pressão para cima do Boca, até que o Piquerez consegue o lance do empate. O empate que dá toda aquela animada no Palmeiras, porém o Boca é um time que sabe jogar uma Libertadores. Os caras realmente têm muita experiência, eles sabem dar aquela catimbada, sabem segurar o jogo na hora que precisa, sabe fazer aquela provocação na hora que precisa. Quando você está deitado no chão 5, 10, 15 minutos, eles vão lá e ficam, sem problema nenhum. E até o árbitro, na minha visão, 5 minutos de acréscimo foi quase uma piada, porque 5 minutos de acréscimo só naquela contusão daquele zagueiro que o Hendrick acaba acertando o peito dele após uma cobrança de falta, só ali eu já contei 5 minutos. Então não tinha o menor cabimento dar 5 minutos. Se você fosse bom, ia ser no mínimo 7, 8 minutos.
você sendo bonzinho ainda, 7, 8 minutos. O cara vai lá e dá 5. Um extremo absurdo também. Porém, após esses 5 minutos, o Boca conseguiu o que ele queria, porque tem um baita de um pegador de pênalti que é o Romero. O goleiro realmente é um cara que dá a impressão que a genética dele foi feita para ele estar pegando pênalti. É impressionante o quanto que o cara é bom em pênalti. Aí até nós nos animamos na primeira cobrança, porque foi o craque do time deles, o Cavani, foi lá e o Everton defendeu. A partir daí nós achamos que poderíamos ter uma chance que finalmente eliminar o Boca, porém, logo na primeira o Rafael Veiga vai lá e cobra e o Romero vai lá e pega. Porque com o Romero é assim, você tem que chegar decidido no que você vai fazer. Você não pode vacilar. Quando você entrar para bater o pênalti, você tem que chegar lá e escolher um canto e chutar e dar um canudo. Tem que fazer que nem o Piquerez fez. Escolhe o canto e chuta. O que vai acontecer a partir daí não importa. E eu senti que tanto o Gustavo Gomes quanto o Rafael Veiga, eles ficaram pensando demais do jeito que ia fazer a cobrança, acabou dando no que aconteceu. Eles foram lá, perderam o pênalti, perderam os 2 primeiros pênaltis, o Palmeiras foi lá e perdeu. O Boca consegue converter o seu segundo pênalti e o seu terceiro também. Aí até o Kevin cobra bem, tudo. Só que aí fica numa situação muito difícil e no último pênalti o Boca vai lá e consegue fazer o seu gol da classificação. Realmente foi lamentável o que ocorreu, que na minha visão, pelo segundo ano consecutivo, a gente é eliminado numa semifinal, tendo mais time do que o time para qual nós fomos eliminados. Ano passado também, contra o Atlético Paranaense, nós tínhamos mais times, tínhamos mais condições de estar na final e mais uma vez não conseguimos. Dessa vez acontece novamente. E na minha visão, muitas pessoas eu estou vendo que estão cobrando o Abel Ferreira. Eu acho que o Abel Ferreira tem sim sua parcela de culpa, foi teimoso, demorou para mexer, mas na minha opinião, a principal responsável é a presidente Leila Pereira, porque nós estamos falando isso praticamente desde do início do ano. Nós não estamos falando isso aqui agora porque nós fomos eliminados. A gente está falando isso pelo menos desde a eliminação contra o São Paulo na Copa do Brasil, que o elenco era curto, que faltava experiência, que o Palmeiras precisava de 2 ou 3 jogadores que estivessem acostumados a decidir, que tivessem experiência para jogar esse tipo de jogo. Mas não. A Leila fechou a questão, optou por fazer as coisas da maneira dela, não escutou ninguém em volta. Eu não sei como funciona a diretoria do Palmeiras internamente, mas a impressão que passa para mim, que tá para eu que estou de fora, é que a Leila ela vai lá simplesmente não escuta ninguém. Ela vai lá, faz o que ela quer e cada um. O que acontece é que o Palmeiras ele precisava de um time mais experiente, com melhor elenco. E eu digo mais, se o Palmeiras tivesse um elenco um pouquinho melhor, e quando eu falo um pouquinho melhor, eu falo pelo menos umas 3 peças de mais qualidade, aí com mais experiência a nível nacional, até internacional, nós estaríamos brigando nas 2 frentes, porque o Botafogo ele tá louco para perder esse título. Das últimas 4 partidas, o Botafogo perdeu 3 e empatou 1. Se o Palmeiras tivesse mantido mais ou menos uma regularidade, não precisava nem ter um desempenho excepcional. Se tivesse mantido uma regularidade, estava brigando cabeça a cabeça contra o Botafogo. Isso que me dá mais revolta e mais tristeza. O fato de que a gente podia estar brigando nas 2 frentes. Agora, infelizmente, nos resta dizer que esse ano praticamente acabou. Agora é feliz 2024, repensar onde errou, para não errar nunca mais o que está acontecendo. Esperamos que essa lição sirva para a presidente Leila Pereira começar a escutar as pessoas um pouco, principalmente o torcedor, porque o torcedor pode reclamar, o torcedor muitas das vezes até exagera nas reclamações, tudo, mas o torcedor quer o melhor para o clube. Não tem ninguém que ame mais esse clube do que o próprio torcedor. Toda vez que a gente faz uma crítica à gestão, não é nada pessoal,
é uma coisa que a gente está querendo o melhor para o Palmeiras. Todo mundo quer ver o Palmeiras campeão, não quer passar por coisas que aconteceram hoje. De você ver a final nas suas mãos e deixar escapar. Um pouco por teimosia do Abel, mas também por falta de gestão da Leila de não dar material humano suficiente. A gente viu a molecada quando entrou bem demais. Não teve nem o que falar sobre essa molecada. Eles entraram e realmente deram conta do recado. Mas se a gente pega uns caras mais acostumados a decidir, vamos pegar, por exemplo, 2018, que a gente tinha um time reserva que batia de frente com o time titular. Eu lembro que naquela época a gente até brincava. O melhor time do Brasil é o Palmeiras titular e o segundo melhor time é o Palmeiras reserva. Deveria ser assim? Até poderia ser, mas não era nem isso que a gente estava pedindo. A gente estava pedindo 2 ou 3 jogadores que pudessem chegar e vestir a camisa do Palmeiras para dar uma qualidade maior. Só que, infelizmente, a presidente não fez isso. Além disso, ela, muitas das vezes, até falou a respeito daquele avião que ela comprou, tudo, que era o reforço do Palmeiras, sendo que, pelo que eu vi, o avião, no final das contas, até quebrou quando foi necessitado para usar. Então, quer dizer, nem o avião a gestão conseguiu trazer direito para o Palmeiras. Então, realmente, agora quando a gente sofre uma derrota desse tipo, uma derrota que deixa todo mundo entristecido dessa maneira, é hora de repensar muita coisa e é hora também dos dirigentes, do diretor, ter uma certa humildade também de saber que eles estavam errados e o torcedor estava certo nas demandas que eles tinham. E outra coisa que eu também tenho dúvida, o Palmeiras esse ano não contratou por uma questão de estratégia ou foi por falta de competência do diretor técnico de fechar as contratações? É uma coisa que eu também venho me perguntando aí faz um tempo. Porque eu lembro na época do Alexandre Matos, todo jogador que o Palmeiras pensava em contratar, ele ia lá e contratava. Agora, nessa gestão, o Palmeiras praticamente não consegue contratar nada. Não consegue contratar ninguém. Porque eu fico pensando, o Internacional consegue contratar o Éder Valencia, que é um jogador que, muito embora ontem tenha perdido alguns gols que poderiam ser feitos, é um centroavante de presença, muito melhor do que o Flaco Lopes. Além disso, nós tivemos o caso do Breno Lopes, que mandou o dedo do meio para a torcida. Eles mantiveram o jogador e o jogador nem utilizado foi. Então, para mim, quando ele manda o dedo do meio para a torcida, também tinha que ser mandado embora. A não ser que ele fosse um jogador muito acima da média. Se ele fosse um Edmundo, um Evair, um Romário, até tudo bem, a gente até relevava. Mas é o Breno Lopes. Apesar de ele ter feito gol contra o Santos, ele não é esse primor técnico todo. Muito pelo contrário, ele é bem limitado tecnicamente. Então, nós tivemos inúmeros erros aí que nós esperamos nunca mais repetir, porque foi realmente um episódio bem triste hoje na história do Palmeiras. Segue essa rotina nossa de não conseguir vencer o Boca Juniors em jogos eliminatórios. Todas as vezes que nós jogamos contra o Boca, nós fomos eliminados. E é isso aí. Agora é levantar a cabeça, aguentar aí a tristeza e planejar para o próximo ano. Agora eu quero saber um pouquinho da sua opinião, o que você achou do jogo, como é que você analisa essa gestão Leila Pereira, o que você achou dos reforços, tal, ou melhor, da ausência de reforços. Quero saber um pouquinho da sua opinião. Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.